expor e te dar a oportunidade de aprender rindo da minha cara. Porque vocês sabem que eu cresci em Saquarema, né? Saquarema é a cidade do surf e eu morava num bairro. O bairro que eu cresci esse ano que começou a ter água encanada, pra vocês terem noção. Só que eu sempre tive contato com a internet. E se tem duas coisas que me influenciaram muito, foi o Tumblr e a série Gossip Girl, porque eu amava. O Tumblr, ele me mostrava tudo que existia no mundo além do meu bairro, além de Saquarema. E Gossip Girl me mostrava meninas lindas, maravilhosas, muito bem arrumadas. Eu nunca esqueço que as meninas de Gossip Girl usavam uma meia calça colorida e eu adorava e eu queria usar igual. E eu lembro que eu também tinha um sapato cor-de-rosa que fazia muito sucesso e eu queria usar aquele sapato rosa neon. Meu bairro não tinha asfalto, então eu andava afundando aquele sapato lá na terra, sabe? Nossa, gente, que vergonha. Mas eu acho que tudo isso impactou muito a minha vida e de muitas pessoas que viveram ali comigo naquela geração. Então as pessoas que apareciam no Tumblr lá com os seus copos da Starbucks eram pessoas normalmente de classe média alta que pregavam uma vida bem Lana Del Rey, sabe? Que era a vida dos meus sonhos. E você já viveu isso? Você já viveu numa situação em que você desejava estar em um lugar, ou talvez você foi pra um lugar que você até tinha dinheiro pra pagar, mas você se sentiu super desconfortável que parecia que você não pertencia àquele local? Se você vivenciou alguma dessas coisas, você entende o protagonista do conto Copacabana, que é o conto que a gente vai analisar hoje. E esse é o segundo vídeo da nossa série Segundo Exame de Qualificação, uma série em que eu analiso todos os contos do livro Anos de Chumbo e apresento exercício pra vocês no final do vídeo. Vamos estudar então? Pega a sua caneta, seu lápis e vamos falar desse conto. O narrador desse conto começa falando que ele teve uma conversa com Pablo Neruda. Aliás, você sabe quem foi Pablo Neruda? Porque ele fala do Pablo Neruda e do Walt Disney, mas Walt Disney acho que vocês sabem, né? Pablo Neruda, gente, ele é um poeta muito conhecido no Chile. Tem até um filme que fala sobre a vida dele, acho que é O Carteiro e o Poeta o nome. E o Chile, ele também passou por um golpe militar. Pablo Neruda, ele vai morrer alguns dias depois desse golpe. Então talvez você lembre até das aulas de história, né? Que a gente tinha o Salvador Allende, que também vai aparecer nesse conto. Ele governava ali e aí a gente teve um golpe com o Pinochet. E o Pinochet vai instaurar essa ditadura. E o Neruda, gente, ele era extremamente crítico a esse golpe militar. E ele ficou muito abalado realmente com a situação do Chile na época. E aí, poucos dias depois do golpe, ele teve problemas de saúde, foi hospitalizado e depois ele morreu. E aí, sabe qual é o fator mais interessante sobre o Neruda, gente? É que a causa da morte dele, até ano passado, ela ainda não tinha sido determinada como uma coisa específica. Então ela era um mistério, entre aspas. Porque enquanto a gente tinha assim, foram complicações médicas, ele pegou algumas infecções. Do outro lado, a gente tinha a teoria de que ele tinha sido envenenado e morreu por causa desses críticos ao regime militar. E esse mistério, ele se estendeu até muito tempo, por exemplo, até 2011, se eu não me engano. A investigação, ela ainda estava em andamento, ainda não se tinha uma comprovação do que causou essa morte. E é justamente essa figuraça que vai aparecer aí no começo do conto. E a gente já começa a pensar assim, né? Nossa, esse cara, ele deve ser um cara top dos tops pra ele estar conversando com o Pablo Neruda, né? E ao longo do conto, gente, a gente vai ver que na verdade ele nunca conversou de fato com o Pablo Neruda, isso era a imaginação dele, tudo vai ser explicado. Então ele começa o conto conversando ali com o Pablo Neruda, e o Neruda, ele tá visitando o Rio de Janeiro, então ele ficou ali com a incumbência de levar o Pablo Neruda pra conhecer Copacabana. E aí eles falam de um hotel na Avenida Atlântica, que é o Copacabana Palace. No começo eles não mencionam o nome, mas a gente já sabe, né? E depois eles chegam a mencionar, então sim, é o Copacabana Palace, que é um hotel, gente, caríssimo pra se hospedar, assim, referência do Rio de Janeiro. Hoje até ele tem um potencial de visitas um pouco maior, porque ele oferece alguns serviços que não são só hospedagem. Então você pode ir lá pra tomar um café da manhã, você pode ir lá pra fazer algumas coisas. Mas é um hotel que é referência, né, desse mundo. E aí o nosso protagonista, ele vai levar o Pablo Neruda nessa parte com 16 anos pra conhecer ali um outro lado de Copacabana. Esse lado que o Chico Buarque, gente, adorava frequentar, que é esse mundo do barzinho, de você sentar, tomar uma cerveja. Então ele vai falar que eles vão pra um lugar onde a luz parecia ter sido sugada. E o Neruda fica meio, não é isso aqui que eu queria ver, não. E ele sai de fininho assim e o cara fica desesperado procurando ali o Pablo Neruda. E é interessante porque depois que o Pablo Neruda some, ele diz pra gente que na verdade ele nunca conversou de fato com o Neruda. E a gente fica assim, gente, mas que cara louco. E ele vai fazer isso algumas vezes nesse conto. Então ele vai dizer tipo assim, nunca conversei com o Neruda. E aí poucos minutos depois a gente vai ver ele falando que estava conversando com o Neruda. Mas enfim. E aí a gente vai ver que esse protagonista era pobre. Então ele fala que ele jogava futebol com os filhos das empregadas. E essa cena tem uma parada muito interessante. Por quê? Ele vai dizer que ele tinha muita vergonha de ficar sem camisa porque ele tinha muitas espinhas, né? E tinha aquele papo de que adolescente que tem muita espinha é porque... Então ele era um cara que não interessava muito as garotas, era cheio de espinha. E aí essa parte é interessante porque ele diz que ele jogava com os filhos das empregadas e com
ele chegava a tirar a camisa, porque ele sabia que ele estava num lugar de superioridade, hein? Porque aqueles meninos, eles iam preferir ter espinhas nas costas a terem a cor da pele. Uma baita crítica à desigualdade social. Aliás, esse conto tem muitas críticas aí, porque Copacabana não é só o luxo, gente, não é só o porta-retrato. Pelo contrário, Copacabana é um lugar em que a gente tem muita miséria, a gente tem muita tristeza, tem violência, e o cartão postal do Rio de Janeiro, ele precisa representar mais o Rio de Janeiro. E aí ele fala que jogava lá com as empregadas, mas de noite ele usava um terno e ia lá andar pelo calçadão e olhar as pessoas no hotel. E aí é que a gente vai ter essa revelação, né, de que na verdade essas pessoas, ele vai falar que ele encontrou com várias pessoas, não só o Pablo Neruda, e que tudo isso era um sonho dele, né, ele sonhava em viver ali. Gente, é patético o que eu vou falar agora, mas eu lembro que quando eu fui ao Starbucks pela primeira vez, eu guardei o copo. Talvez eu tenha até hoje. Porque aquilo foi muito simbólico pra mim. Aquilo era uma marca de pertencimento, então eu tava conseguindo viver aquele universo que eu via no Tumblr. Eu lembro que tinha o sonho da Nikon. A Nikon era uma marca de câmera fotográfica, sabe? Que todo mundo queria ter, ela aparecia muito no Tumblr. E esses eram os sonhos dele, era isso que ele queria viver. E aí, nesses sonhos, ele vai viver muitas histórias no Copacabana Palace. E aí, esse conto, ele termina de um jeito bem trágico, porque ele vai mostrar que em um determinado momento ele tá lá no Copacabana Palace e ali não era um lugar pra ele estar. E aí a gente vai ver a figura de um militar que vai pegá-lo, vai levá-lo para ser torturado e depois ele é... E a gente sabe disso porque ele fala do gelo, né? E ali no final a gente tem uma metáfora muito louca, porque ele fala do Neruda, ele fala do Walt Disney, e ele fala daquele corpo no gelo e acha que foi o Walt Disney, porque na verdade tem essa história, né, de que o Walt Disney, ele conta isso, ele congelou seu corpo pra ser descongelado quando a ciência descobrisse um jeito de fazer isso, sabe? Então a gente vê claramente essa diferença, essa dualidade, né, entre o gelo que preserva o corpo do Walt Disney que quer viver por muito tempo, e ele que foi esse conto, ele é muito importante porque tem muita gente que alega, né, até hoje, que não teve ditadura no Brasil, que não teve tortura. E a gente já tem, gente, há muito tempo, documentos que provam a tortura. Não é uma hipótese, é uma prova. Ainda há aquelas pessoas que reconhecem que houve tortura, que houve ditadura, mas dizem que quem passou por isso é porque mereceu, sabe? Porque quem era uma pessoa de bem, assim, da família, que não tava fazendo nada errado, não ia ser torturado. Na verdade, esse conto, ele vai mostrar justamente uma crítica a isso, né? E a gente vê isso, gente, o tempo inteiro na sociedade. Então é muito importante que a gente pense sobre isso, né? E quantas coisas estão envolvidas nesse processo. Cor da pele, que é o que ele menciona aqui, mas também gênero, sexualidade. Quantos de nós fomos atendidos por médicos trans? Quantos de nós fomos atendidos por dentistas negros? E se a gente tem faculdades que são públicas, se essas pessoas pagam por essas faculdades nos seus impostos, por que elas não estão conseguindo ocupar espaços, sabe? Então é uma reflexão a pensar, e esse conto faz isso. Bom, pegou seu lápis e sua caneta pra gente fazer o exercício? Então vamos lá. Essa questão, ela faz parte do meu e-book de questões, ele tá disponível pra vocês, tem um preço muito bom e ainda assim, se você usar o cupom aluno da Alana, você ainda tem um descontaço. O e-book tá aqui nos comentários, tá aqui na descrição do vídeo e você pode adquirir pra continuar estudando comigo. Em conversa com Pablo Neruda no hotel da Avenida Atlântica, ele me contou que o corpo de Walt Disney estava congelado em um local secreto à espera da cura do câncer. Francamente, eu acreditava que Neruda fosse falar de poesia quando me dispus a lhe apresentar A Noite de Copacabana. Mas ele parecia cansado de ser Pablo Neruda e sem paciência para jornalistas e fotógrafos que o aguardavam na calçada da avenida, me pediu para sairmos por uma porta lateral. Era uma porta giratória, o que talvez tenha me desnorteado, pois sem querer eu conduzi em direção oposta à beira-mar. Demos numa parte acanhada do bairro, de onde toda a luz parecia sugada para resplandecer na avenida. Vambora, Lana. Demos numa parte acanhada do bairro, de onde toda a luz parecia sugada para resplandecer na avenida. A menção à sucção da luz pode ser compreendida como uma metáfora para alternativa A, a morte do protagonista ao fim do conto, alternativa B, a disparidade social existente em Copacabana, alternativa C, o desejo de evasão proveniente da rejeição à fama, e alternativa D, os luxos do hotel e seus frequentadores. Pausa esse vídeo, pensa e depois dá o play pra gente corrigir junto. E aí, fez? A resposta... Bom, a alternativa correta é a alternativa B. Por que a alternativa correta é a alternativa B e por que não pode ser nem a A, nem a C e nem a D? A alternativa A fala assim, a morte do protagonista ao fim do conto. A gente até tem uma questão relacionada aí da morte do protagonista, a morte do Walt Disney, a questão do gelo, mas não em relação à luz que foi embora, né? A luz que tá concentrada em uma parte de Copacabana e outra não. A letra B fala da disparidade social e sim, é a alternativa correta, porque a gente tem tanto a questão prática, né, como realmente você tem um lugar que é muito mais iluminado para ser mais
visto, enquanto outro lugar que é muito mais escondido para não ser tão visto assim. Aliás, o Rio de Janeiro tem muito isso, né? Eu não sei se vocês já repararam quando a gente sai ali do aeroporto e a gente tem os painéis cobrindo a favela, né? Então essa desigualdade social, ela é marcada por essa metáfora, né, da luz, aquilo que pode ser visto, aquilo que a gente quer apagar, aquilo que a gente não vê. O luxo e a situação não tão luxuosa, né, do barzinho, da vida boêmia. Então por isso, alternativa B. Alternativa C, o desejo de evasão proveniente da rejeição à fama. A gente vê, na verdade, que o Pablo Neruda, ele até fala ali, né, que o Pablo Neruda disse pra ele que ele tava cansado dos fotógrafos e não sei o quê, mas isso não tem nada a ver com uma parte da cidade ser iluminada e a outra não, tá? E a alternativa D, os luxos do hotel e seus frequentadores. Aqui a gente não tá falando só do hotel, né, gente? Eles já até saíram do hotel. Aqui a gente tá falando da desigualdade presente em Copacabana de modo geral. Então por isso que a resposta seria a alternativa B. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, não deixa de assistir ao vídeo 1 e ao próximo vídeo que a gente vai ter aqui no canal também. Beijo, gente! Tchau, tchau!